Então, pessoal, continuando aqui, nosso Fuja para Pion de Maxon 1. Infelizmente não tem uma mesa digitalizadora igual a do Striane lá. Então eu fiz um PowerPointzinho para nos ajudar nessa próxima parte do conteúdo. Então, eu trouxe aqui a questão 2 da P1 de 2022 para começar. E ela fala o seguinte: a estrutura ilustrada na figura 2 é composta de uma barra rígida, ACB, e um fio de aço CD, cujo diâmetro e módulo de elasticidade longitudinal é dado por 2 mm e 200 GPa, respectivamente. O comprimento do fio é ajustado de modo que, sem nenhuma força aplicada, há um espaço de 1,5 mm entre a extremidade B da barra rígida ACB e um ponto de contato E. Com base nessas considerações, determine a posição no eixo X, onde deve ser posicionado um bloco de 20 kg na barra rígida para provocar o contato entre B e E. A dor de G igual a 9,81 metros por segundo. Então, basicamente, nessa figura, a gente vai fazer com que esse ponto B ele encoste aqui nesse ponto E, que está a 1,5 mm de distância. Como? Adicionando esse blocozinho aqui de 20 kg. É bem simples, mas porque o objetivo da questão em si é a gente descobrir que força de tração é essa que tem no fio, quando essa barra aqui descer. Então, para descobrir essa força, que é a única coisa que a gente não tem, além do X, para descobrir essa incógnita, F aqui, a gente tem que estudar um pouquinho de alongamento. Tem que relembrar um pouquinho aí da teoria. Então, o que é o alongamento? Basicamente, como o Striane falou lá, a gente tem que a tensão normal é uma força que incide na direção normal dividido por uma área. E a deformação ela é calculada como um alongamento sobre o comprimento inicial. Dessa forma, a gente chega na seguinte fórmula, que o alongamento ele é uma força vezes um comprimento inicial dividido por uma módulo de elasticidade por área. Nessa questão, a gente vai achar esse alongamento de um jeito que eu vou mostrar em seguida, porque a gente quer esse F. O L0 a gente tem, o E a gente tem, o A a gente tem. Aqui a gente tem alguns conceitos da teoria, que o que seriam a rigidez, que é essa formulazinha aqui, e a flexibilidade, que é o inverso da rigidez. É só caso ele pergunte o que é uma rigidez e o que é uma flexibilidade. É bem simples de calcular também. Tá, mas voltando à questão, a gente tem a área da barra, porque a gente tem o diâmetro dela, a gente tem uma elasticidade, tem um L, e falta descobrir esse Fzinho aqui. Para isso, a gente vai ter que descobrir o alongamento de um jeito diferente. Que jeito é esse? Semelhança de triângulos. Por quê? Porque a gente sabe que o alongamento em B, do ponto B, é esse aqui, porque ele fala que encosta. Ele fala que isso aqui vai descer e vai encostar aqui no ponto E. Então a gente precisa desse alongamento C, porque quando a gente desce essa barra aqui, esse ponto C ele também desce. Então esse alongamento C a gente descobre facilmente por uma semelhança de triângulos. A gente pega essa base aqui maior, esse lado maior, tá para o alongamento B, assim como o lado menor aqui, que é 80 mm, vai estar para o alongamento C. Então a gente descobre que o alongamento em C, do ponto C, ele desce 0,3 mm. Só que a força é uma força CD. Só que se vocês lembrarem lá da teoria, se um ponto que está de uma barra desce um certo alongamento C, a barra ela também vai descer esse alongamento C. Então isso significa que o alongamento CD ele vai ser igual ao alongamento C. Então jogando esse alongamento que a gente descobriu na fórmula da força, nessa fórmula aqui, a gente consegue descobrir essa força aqui que era a nossa incógnita que a gente queria. Então a gente consegue descobrir que a força CD de tração é de 735,98 newtons. Aí agora a gente usa um somatório de momentos em A, que tem que ser zero, porque eu não quero momentos na minha barra. Então a gente faz que essa força de tração, que é para cima, porque quando a gente desce a barra, surge uma força reativa de tração, né, no fio. Então essa força de tração vezes a distância que ela tá, que é 80 milímetros, menos esse peso do bloco. Tá, agora aqui entra nosso X. A gente tem que achar um X primeiro para que seja zero, né? Para que esteja igualdade, a barrinha desceu e tudo mais. Esse X é 92,57 milímetros, usando a fórmula. Só que aqui na resposta ele bota menor ou igual. Por que menor ou igual? Porque se a gente botar um X aqui nessa região, qualquer X nessa região, o nosso momento
Nosso momento aqui vai ser grande o suficiente para descer. O x ele só não pode estar desse lado aqui. Porque se o x estiver desse lado aqui, desse lado esquerdo, esse momento aqui ele vai ser muito pequeno e ele não vai conseguir descer a barra nos 1,5 milímetros. E assim a gente resolve a questão. Então, basicamente isso, basicamente usar a fórmula do alongamento para descobrir uma força.